Bom dia, crianças! Tudo bem? E aí, como foi a aula de educação física? Muito bem! Tô gostando de ver vocês participando lá. Legal, hein? Então, mas agora com a professora Lívia, a aula de História. Vamos lá pegar o nosso livro 3, página 141. Tudo bem? Já pegaram o livro? Não vou esperar muito, hein? Brincadeira, pode pegar. Muito bem, na página 141, nós vamos falar de memória e museus, né? Quando a gente fala de memória e museu, quando a gente fala de museu, né? Qual o papel do museu, né? Para que serve, né? Temos museu a céu aberto, temos museu em ambientes fechados, né? Vários tipos de museu. Museu é um lugar de manutenção de memórias coletivas, né? E a aproximação desse tema com a realidade em que o povo vive, né? É a cultura de um povo que é mantida de geração a geração. Seria também museu. A ideia de pensar histórico valorizado nessa coleção para preservar o nosso patrimônio, né? A Constituição Federal Brasileira afirma que o poder público, com a colaboração da comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural de um povo, né? Brasileiros, por meio de intervenções, registros, tombamentos, desapropriação. Tombamento, eu sei que vocês estão rindo, hein, dessa palavra, mas é assim mesmo que é chamada essa lei, que protege o patrimônio público de um povo, né, de uma cidade, não é isso? E outras informações de acautelamento e preservação desses patrimônios, ok? Muito bom. Então, no Brasil, nem sempre as grandes cidades conservam bem a sua memória. Muitas construções são destruídas para dar lugar a edificações novas. Observa essas 4 figuras aí, na página 141, no livro de vocês, tá vendo? São 4 figuras, ok? Muito bem. Vou começar pela figura 1. Vamos dar uma olhada de figura 1. Essa em preto e branco, tá? Figura 1. Rua dos Giz, em São Luís, estado do Maranhão. Essa foto foi tirada em 1908. Ixi, quanto tempo, né? Essa aqui. Vamos falar essa figura aqui, do lado direito, ok? Rua do Giz, em São Luís, estado do Maranhão, mas agora tirada em 2017. Olha a diferença de idade aí, de tempo. Vocês acham que mudou? Observando as 2 imagens, houve mudança? Não, né? Ela teve uma conservação. Por quê? Porque ela faz parte do patrimônio histórico do Brasil, né? E embaixo, nós temos mais 2 fotos, 2 imagens. A maior, olhando para o livro, do meu lado esquerdo, a maior parte da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, fica em uma ilha, tela de Vitor Meireles, é o que pintou essa tela aqui, ok? Foi Vitor Meireles. Ele pintou essa tela em 1849. Muito bem. E aqui do outro lado nós temos uma outra imagem, né? Da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, tirada em 2017. Olha a diferença, né? Legal. Mas não quer dizer que essa primeira foto aqui de Florianópolis, que seria a nossa terceira foto, que ela não foi preservada, foi sim. Só que há um choque cultural aqui, né? De um lado, velhas construções, que é o patrimônio histórico, e do outro lado, construções modernas, novas, né? Então, é o moderno e o novo, o velho. Então, nós temos aqui um choque cultural, né? Então, vamos lá. Pergunta 1. Em qual desses 2 lugares a memória foi mais conservada? Figura 1 ou figura 2? Vamos numerá-las? Vamos dizer assim.
Figura 1, figura 2. Figura 1, figura 2. Cidades são locais diferentes, então podemos dizer que figura 1 e figura 2 São Luís, né, no Maranhão, e figura 1 e figura 2 lá em Santa Catarina, cidade de Florianópolis, ok? Concorda comigo? Ou sem corda? Eita, eu escutei, ó. Ó, menino. Então vamos lá. A questão 2, ainda na página 141, ok? Explique como você percebeu isso. Nós temos que olhar para essas figuras e analisá-las, né? Não é isso? E aonde você vê construções modernas, construções antigas? Então, nós fazemos isso de que maneira? Observando. E você observou o quê? Que essas construções foram mantidas? Muito bem. Vou voltar então na questão 1. Em qual desses dois lugares a memória foi mais conservada? Na Rua dos Gios, ou em São Luís do Maranhão, ou na região central de Florianópolis? Qual das duas? Tá bem claro aqui nessas imagens, hein? Não tem erro. Ok? Vamos lá, página 142. Aqui fala-se da época da colônia, né? Em algumas cidades brasileiras que preservaram muitas construções antigas e conservaram, às vezes, quarteirões inteiros, né? Ou até bairro. E é o que acontece aqui, ó, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Vocês entendem? O que vocês entendem de colônia? Colônia, por exemplo, se nós chegarmos numa terra onde não tem ninguém, chegamos aqui em Mutum, e o povo dessa cidade vieram diretamente de Portugal para cá. Eles conservam aqui a sua cultura, né? Tanto alimentar quanto cultura de lazer, todos os tipos de cultura que é como se um pedacinho de Portugal estivesse aqui em Mutum. Chamaríamos então esse lugar de colônia. Colônia dos portugueses, entendeu? Isso é colônia. Então, elas são chamadas de cidades históricas e por lei não se pode derrubar nem modificar as paredes extremas das construções antigas. Porque existe hoje uma lei que protege, né, essas cidades antigas, velhas construções, porque conta a história de um povo. Para a gente melhorar hoje, nós dependemos das histórias antigas, as que vieram sendo contadas, registradas em documentos, né? Alguns documentários, as cidades preservadas. Em cada museu existe uma história, principalmente daquele lugar. Se o museu é aqui em Mutum, existe um museu aqui que conta uma história antiga. E quem visita e participa dessa memória, que escuta as histórias, né, e compreende, com certeza você vai levar isso para as suas gerações futuras. Para isso que existem os museus. Entendeu? Muito bem. E aqui embaixo, ó, essa foto, a primeira foto aqui em cima, é uma imagem, dá nítido que é uma pintura, né? Vila Rica, antigo nome da cidade, que hoje nós chamamos de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Essa pintura, ela foi feita no século, nossa, olha, no século XIX, legal, né? Pintura feita por volta de 1820, muito tempo. Então, vamos falar aqui, Unesco, vocês sabem o que é Unesco? Não? É um órgão responsável pela educação, ciência e cultura da Organização das Nações, que protege o lado cultural de um país. Então, Unesco é agência criada em 1946 para promover a colaboração internacional e educação, ciência e cultura. Faz parte da Organização das Nações Unidas, a ONU,
Você já ouviu falar, né? Entidade que reúne quase todos os países do mundo, né? A cidade, ó, olha aqui embaixo a segunda foto. Cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, além de patrimônios históricos nacionais, foi designada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Então ela é intocável, não pode quebrar nada, não pode destruir prédio algum, né, para criar um prédio moderno, não pode. Por quê? Porque ela é protegida por lei. Por isso que ela foi tombada como patrimônio histórico. Quer dizer, ela é protegida. Existe uma lei que protege, né? Que não pode ser destruído. Questão 1. Converse com seus colegas. No caso, vocês vão conversar com os pais, né? Quais são as semelhanças e as diferenças entre uma cidade histórica, como Ouro Preto, e a cidade onde vocês moram? Vocês podem comparar a Porto Velho, tá? Porque a vila ainda é muito pequena, né? Então vamos dizer que essa cidade que a gente vai fazer essa comparação seja Porto Velho, pode ser? Pode ser sim! Questão 2. Você conhece alguma cidade histórica brasileira? Caso conheça, escreva o nome dela e descreva como ela é. Muito bem, então a nossa atividade para história de hoje é só essa matéria que a gente acabou de ler, tá bom? Vocês já vão ter educação física, né? Teve educação física, vai ter inglês daqui a pouco. Então, para hoje, fica só essa matéria, tá bom? Responda as questões. Se não entendeu, volta o vídeo, lê novamente também, pode ler também o texto, tá? E na dúvida pode perguntar para a professora, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau!